Como funcionam os chakras na Umbanda, parte 2. Vimos no vídeo anterior o que é magnetismo, o que é chakra e como eles se formam no corpo humano, afetando nossa mediunidade. Agora vamos vê-los mais de perto. Para começar o assunto de hoje, nós espiritualistas cremos que o cérebro não pensa. Calma! Para nós, o cérebro é um órgão fabuloso, onde chegam as informações de todo o sistema nervoso e ele decodifica. Ou seja, ele transforma um impulso elétrico e transforma em algo que o cérebro vai entender. Mais ou menos como o processador do seu computador ou celular. Mas apenas isso. Quem ama, odeia e faz as suas escolhas está além de nosso cérebro. É a alma, espírito ou consciência, como queiram chamar. Isso explicaria os casos de EQM, experiência de quase morte, outros casos com acidentes com perda de massa encefálica, onde o indivíduo continua pensando e se recompondo, deixando a ciência e a medicina muito confusas. Na verdade, os chamados milagres que a ciência observa, mas ainda não explica. Vamos iniciar falando do chakra básico, aquele que se encontra próximo ao final da coluna e região ali, de cor avermelhada, responsável pelo fluxo do sangue. É um chakra regido principalmente pelo orixá Exu, linha de almas. Ele é um chakra extremamente energizado, estando mais próximo à terra, pois se liga às pernas e os pés. Eis porque é comum muitas entidades da linha de Exu, quando incorporam em seus médiuns, pedirem a retirada dos sapatos, muitas vezes considerado por eles um material isolante, para que o médium fique diretamente ligado à terra, absorvendo seu magnetismo junto a esse chakra, facilitando seus trabalhos. Por conter muita energia e sendo mais denso, é um dos focos preferidos pelos espíritos atrasados, os quiumbas, os obsessores, que se ligam magneticamente a ele, com o intuito de drenar-lhes as energias. Também o seu desequilíbrio gera doenças, como o famoso intestino preso, e acaba adoecendo também pelo excessivo apego aos bens materiais e estados de depressão. Mais acima, encontramos o chakra sacro, no baixo ventre, próximo aos rins, ovários e intestinos, pertencente a Ogum e Yansan. Por estarem bem próximos, relaciona-se com o chakra básico, tendo a cor alaranjada. Ele está diretamente ligado ao equilíbrio da vida sexual. É muito comum os espíritos reencarnados de grande espiritualidade tê-lo desligado de suas funções reprodutivas, iluminando os demais chakras com radiante energia. Quando este chakra está desequilibrado, proporciona problemas de relacionamento, desânimo, impotência e baixa autoestima. É outro importante chakra de energia material, com enormes descargas eletromagnéticas, fazendo com que entidades atrasadas também queiram absorver suas energias em médiuns descuidados. O chakra solar é bastante importante, já que nele são feitas as transformações químicas dos alimentos, pertencendo ao orixá Oxóssi. Todas as sensações físicas passam por ele, positivas e negativas. Podemos dizer que toda a vida material que temos se regula nele. As sensações de medo, ansiedade, angústia, estresse, paixões e desejos se acumulam aí, estimulando o surgimento das úlceras nervosas, as gastrites, até o desequilíbrio mental quando desequilibrado.
As piores obsessões acontecem junto a esse chakra, exigindo muita atenção dos médiuns de Umbanda. Eis porque usamos guias, colares, que chegam até essa região, com o objetivo de dispersar os ataques espirituais enquanto lidamos com energias doentias em nossos terreiros. Agora vamos subir ao coração, junto ao chakra cardíaco, o chakra das emoções, das paixões e também ligado às explosões de raiva. Justamente pessoas que desequilibram esse chakra com ódios, desejo de violência e raiva tendem a desenvolver doenças cardíacas. Nele, naturalmente atua o orixá Xangô, tendo a cor esverdeada. Liga-se ao coração e todo o sistema endócrino e respiratório de nosso organismo. Os espíritos ligados aos sentimentos de amor à humanidade têm esse chakra extremamente luminoso e muito hiperativado. Vamos subir agora ao chakra laríngeo, na garganta. Tem uma linda cor azulada e pertence a Oxum e Ibede, as crianças. É o chakra da criação, já que as palavras relacionam-se diretamente ao ato de criar no ser humano. Nota-se em entidades que se ligam a esse chakra a alteração no timbre da voz dos médiuns, podendo ficar aguda como uma entidade infantil ou profunda, com forte sotaque, como vemos nos pretos velhos. Há casos de médiuns que têm escrita mecânica, ou seja, psicografam mensagens sem passar pelo cérebro, usando esse chakra. Também os médiuns que pintam ou desenham têm esse chakra bastante ativado. Exatamente entre os dois olhos encontramos o chakra mais famoso que temos, o terceiro olho, o olho de Shiva, o chakra frontal. Chakra de coloração arroxeada, pertencente ao orixá Iemanjá. É o chakra do domínio pleno da mediunidade e espiritualidade. Médios que enxergam espíritos e o plano espiritual conseguem vê-los por intermédio desse chakra. É um chakra muito delicado, diretamente ligado às doenças mentais e ao desequilíbrio quando atacado por obsessores. É muito comum nossos guias, durante as sessões, tocarem nesse chakra em médiuns para ajudá-los a incorporarem. Por fim, vamos falar do chakra coronário, chamado assim porque corona quer dizer coroa em latim, chakra resplandecente nos médiuns superiores, aparecendo com a auréola dos santos, pertencente a Oxalá. É ele quem faz a ligação ao plano espiritual superior, muito ligado à pineal ou epífise. Chakra importantíssimo na Umbanda, já que nele derramamos nossos amacis com o objetivo de reforçar nossos médiuns aos trabalhos de incorporação e abnegação magnética aos necessitados, em nossas giras de caridade que demandam recursos extremos. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigada por estar conosco.